Bem, pessoal, essa é a nossa videoaula sobre usabilidade e design de interface. Talvez seja o conteúdo mais importante relacionado a esse curso, né, essa disciplina, porque é onde a gente vai ver quais são as características desejáveis de uma interface e avaliar criticamente uma interface, né? O estudo da interface homem-máquina tem como objetivos principais minimizar erros no uso do sistema pelo usuário, né? O usuário, se você tem uma interface bacana, né, apropriada, com usabilidade, dificilmente o usuário vai errar nas operações, né? Reduzir volume de suporte aos usuários de tal forma que seja intuitivo para ele, né? E ele não precise de entrar em contato com a equipe que mantém o sistema, né? Aperfeiçoar o uso da memória, da maioria dos recursos do programa que os usuários desconhecem, promover a satisfação de utilização dos sistemas computacionais por parte do usuário. O usuário tem que ficar satisfeito com o sistema. Um sistema que não tem a aprovação do usuário, a chance de sucesso dele é baixa. Mas como isso seria possível? Consideramos que temos perfis de usuários bastante diferenciados e as diferentes aplicações computacionais. Você tem aí uma gama de diversos tipos de dispositivos executando em diversos tipos de dispositivos de hardware. Por exemplo, você tem um aplicativo para um smartphone, você tem uma aplicação desktop, você tem uma aplicação web, né? Então, você tem diferentes aplicações computacionais, como lidar com as inúmeras informações a serem transmitidas, né? Você tem uma gama, quantidade de dados, né, para serem transmitidos, como repassá-las ao usuário de forma satisfatória, né? Então, interface homem-máquina não é uma disciplina tão... ela é muito importante, né? Ela não é uma disciplina simples, é uma disciplina complexa, né? Bem, critérios de usabilidade. Você fala assim, o que é um software, o que é um programa ter usabilidade? Ele tem usabilidade. Significa dizer que ele tem facilidade de aprendizado, facilidade de memorização, facilidade de uso, o usuário está satisfeito, ele é flexível, ele maximiza a produtividade e ele minimiza a taxa de erros. A usabilidade é, portanto, um conceito utilizado para descrever a qualidade da interação de uma interface diante de seus usuários. E é isso que nós temos que buscar, a construir interfaces que tenham usabilidade, que tenham essas 7 características. Bem, avaliação de um sistema computacional. A necessidade de avaliação ou planejamento de sistemas computacionais se faz necessário quando os mesmos são criados ou estão em processo de atualização. Dentre as formas de avaliação estão, né, observar os usuários, ver se o usuário está adequado, solicitar a opinião dos usuários, solicitar a opinião de especialista, testar o desempenho dos usuários à medida que eles vão utilizando o software, né? O ciclo de vida de um projeto com usabilidade, né? Você tem aí o início. Nesse início, você tem que conhecer os usuários e as suas tarefas, né? Você tem que entrar na realidade do usuário, né? Por exemplo, se você vai desenvolver um software para um usuário que vai trabalhar, por exemplo, numa empresa, uma mineradora, que vai atuar num setor específico de uma mineradora, você tem que conhecer as características desse usuário, né, as propriedades, em que meio que ele está inserido, quais são as tarefas que ele desempenha, para que você possa prototipar, ou seja, criar uma interface, um protótipo que atenda aquele usuário. Isso eu já falei nas outras videoaulas, da importância de conhecer o usuário, né? Aí você tem a etapa da prototipação, você faz o protótipo, aí você tem uma avaliação da usabilidade, né? Essa avaliação da usabilidade, ela pode, né, provocar, né, ocasionar um retrabalho, né? Aí você volta, né, para a prototipação, para adequar, né, e novamente é feita uma avaliação de usabilidade. Fica nesse ciclo até que você chegue no produto final, né? Bem, aí vem
né, a grande questão, quais são as características desejáveis de uma interface, né? A apostila, ela elenca aí algumas características, alguns fatores que são relevantes na hora de você criar uma interface. A primeira delas é a acessibilidade. A interface deve suportar convenientemente a todas as classes de usuário. Então, você tem que ter uma interface que seja acessível aos usuários, né? Isso é muito importante, a acessibilidade. Eficiência. A interface deve minimizar o esforço gasto para executar uma tarefa. Se você, vou dar um exemplo de eficiência. Antigamente, quando você ia comprar um produto num e-commerce, num site de e-commerce, você passava por várias etapas, né? Você entrava, escolhia o produto, ia para o carrinho de compra, no carrinho de compra você atualizava a quantidade, no carrinho de compra você inseria o frete, ia calcular frete, depois ia calcular a forma de pagamento, depois tinha uma tela de resumo do pedido. Depois dessa tela de resumo do pedido, tinha uma tela de você inserir alguma informação, gerar boleto bancário, entrar com cartão de crédito, até você conseguir concluir um pedido. Hoje, as lojas de e-commerce, elas melhoraram isso. Hoje você consegue, às vezes, escolher o produto, na próxima tela você já insere todas as informações e já fecha a compra daquele produto. Então, essa interface é uma interface eficiente, considero que ela seja eficiente nos dias de hoje. Seja ele, você pode pegar os principais sites aí, Submarino, Americanas.com, o próprio Mercado Livre, eles têm uma simplicidade na hora de fechar o negócio, né? Conveniência. A interface deve permitir fácil acesso a todas as operações propostas. Isso é muito importante. Vou dar um exemplo aqui para vocês, de um programa, de um software que eu desenvolvo. Esse software é um software financeiro e acho que eu já apresentei ele em alguns outras videoaulas. Nesse software aqui está claro que por exemplo, como ele é um software pequeno, ele tem poucas funcionalidades, eu consegui, na primeira tela, que é a tela de início, colocar todas as funcionalidades que fazem parte do software. Então, eu estou tornando esse software, as funcionalidades, conveniente para o usuário, né? Então, por exemplo, nesse caso é um sistema financeiro, então contas a pagar, contas a receber, contas correntes, despesas mensais, receitas mensais, clientes, fornecedores, planos de conta, centro de custo, formas de pagamento e outras opções de relatório e opções do usuário estão de forma conveniente para acesso, né? Então, isso aí eu entendo que isso é uma característica interessante para esse software, né? Então, só um exemplo aí para exemplificar essa questão, né? Voltando aqui na nossa videoaula, nos nossos slides, então a conveniência ela é importante. Flexibilidade, a interface deve prover muitas maneiras do usuário efetuar uma dada operação. Flexível também é uma característica, vou exemplificar nesse sistema que eu utilizo aqui. Por exemplo, aqui ó, eu estou no contas a pagar, né, desse sistema, então eu estou trabalhando no contas a pagar. No contas a pagar eu posso fazer a pesquisa, né, e eu posso também acessar a parte de relatório, né? Então, eu tenho aqui a tela de relatório. Além dessa possibilidade de acessar o relatório, eu tenho a opção relatório, contas a pagar por aqui. E além dessa opção de relatório, contas a pagar aqui, eu tenho aqui relatório, contas a pagar. Então, eu tenho 3 formas de acessar a parte de relatório do contas a pagar no mesmo sistema. Eu entendo que isso é uma característica positiva desse sistema aqui, você dá essa flexibilidade para o usuário, né? Então, flexibilidade é uma característica desejável para uma interface, né? Beleza. Outro critério, consistência. O comportamento e a apresentação física da interface devem ser guiados por regras definidas e conhecidas pelo usuário.
né? O projetista deve se preocupar em empregar sempre a mesma codificação, mostrar as mensagens de estado do sistema em local fixo, alocar itens de menu sempre na mesma posição relativa dentro de um menu, empregar caracteres de teclado sempre na mesma função, habilitar comandos globais como help, cancelamento de opções a qualquer momento, aplicar comandos genéricos como mover, copiar, remover a todos os objetos no sistema. Esse sistema de teste, né, que eu desenvolvi aqui, ele tem algumas características que atendem a esse critério, né, de consistência. Vou mostrar para vocês aqui, por exemplo. Todas as telas, quando eu vou no contas a pagar, todas as telas têm um tamanho de 600 de 800 por 600 pixels. Então, isso é interessante. O usuário não vai ser surpreendido com telas menores, ou maiores, ou desproporcionais, né? Então, se você pressionar todas as opções aqui, você vai ver que todas as telas seguem essa característica. Isso é um padrão que foi determinado, então, que eu acho, particularmente, que eu acho interessante, né? Em algumas situações muito específicas, por exemplo, nessa parte aqui de usuários, eu tenho uma tela menor, né? Que é essa tela aqui, porque são pouquíssimas informações. Mas mesmo essa tela menor, ela segue um padrão. Ela é exatamente 50% menor do que a tela anterior, né? Então, eu entendo que isso dá uma característica. E eu sempre abro as telas na parte central da tela, né? Então, todas as minhas telas, elas vêm da parte central. Então, isso é uma característica que tem a ver com a consistência, ou seja, o comportamento e a apresentação física da interface devem ser guiados por regras definidas. Essa é uma característica também interessante que faz parte desse processo, né? Outra característica relevante é a prestimosidade. A interface deve ser prestativa, fornecendo ajuda requisitada ou quando perceber que o usuário encontra-se em dificuldade. Isso é uma característica importante e que o sistema deve comportar. Por exemplo, ajuda na forma de mensagens de erro, conselhos, né? Isso é muito importante. Por exemplo, né, quando eu vou dar um exemplo aqui de uma situação em que eu vou criar uma conta a pagar, né? Por exemplo, eu venho cá, crio uma conta a pagar no valor de R$ 300. Vou salvar essa conta a pagar. Essa conta a pagar, ela está sendo mostrada aqui, né? Eu vou editar essa conta paga, eu vou excluir ela. Na hora que eu for excluir, primeiro, uma mensagem, confirma a exclusão dessa conta pagar. Tudo que é exclusão tem que ter a confirmação do usuário. Observe que a mensagem ela foi apresentada no meio da tela, eu vou confirmar. Conta pagar excluída com sucesso, né? Então, você mostrou para o usuário, ocorreu a prestimosidade, porque você mostrou para o usuário que a interface ela está mostrando as mensagens adequadas para ele, ele sabe o que está acontecendo, né? Mas, por outro lado, na hora que eu fui inserir, por exemplo, eu inseri um de R$ 300 aqui e cliquei em salvar, eu não mostrei nada, eu não mostrei a mensagem para ele, mas então isso foi uma falha do sistema, eu considero que foi uma falha. Eu poderia ter mostrado assim, conta a pagar armazenada com sucesso, gravada com sucesso. Mas isso depende, porque eu entendo o seguinte, é mais uma tela para o usuário dar ok, né? E inserir contas a pagar, isso vai depender muito. É o que o usuário desse sistema vai fazer com muita frequência. Como eu já estou mostrando ela aqui, logo imediatamente quando ela é criada, eu entendo que não há necessidade de mostrar essa mensagem para o usuário, né? Então, eu optei por isso, né? De não mostrar a mensagem na hora da inserção de uma conta a pagar, mas, por outro lado, mostrar sempre a mensagem na hora de excluir, porque excluir é uma decisão definitiva, né? Que não tem o que fazer, né? Então, essa foi uma decisão que eu optei aqui no meu projeto, mas eu entendo que a prestimosidade ela é interessante. Um outro critério é a imitação. A interface deve imitar o diálogo humano. Isso não significa necessariamente o uso da linguagem natural, mas sim a exploração de aspectos da comunicação humana não orientada a comandos, tais como o uso de exemplos, explanações, analogias, comparações, descrições, etc.
A interface deve imitar o diálogo humano. Por exemplo, não sei se vocês já ligaram para alguma operadora de celular ou operadora de TV via satélite, por exemplo, a Sky. A Sky é uma operadora que, quando você liga lá, tem uma atendente virtual, né? Um robô que te atende. Ela tenta usar uma linguagem natural e eu acho que o fato dela fazer isso fica ruim. Eu particularmente não gosto, né? Ela, em certos momentos, ela até usa gíria, né, para conversar com o usuário. A gente sabe que é uma máquina, a gente percebe, então o usuário não é bobo. Então eu particularmente, o uso da linguagem natural, eu concordo, mas tem que ter critério para essa linguagem natural aí no momento da construção da interface. Uma crítica que eu faço é essas interfaces, esses robôs, né, que te orientam no atendimento telefônico para algum serviço, né? Então, a imitação é algo questionável, né? Em alguns momentos pode ser importante, em outros não. Naturalidade, a interface deve se comunicar com o usuário de maneira natural, não exigindo conhecimento de terminologia não referente à tarefa. Associado a esse termo, devem ser evitados o uso de jargões técnicos, concordo. Realmente isso deve ser evitado. Satisfação. A interface deve satisfazer o usuário, não frustrando. Ela não deve demonstrar na resposta, deve permitir que o usuário obtenha ajuda em qualquer ponto de interação. E, por último aqui, passividade. A interface deve assumir um papel passivo, permitindo que o usuário detenha o controle da interação, né? A interface não deve aparecer mais do que o usuário, ela deve ser passiva, né? Beleza. A avaliação da usabilidade. A avaliação, Nielsen, ele propôs uma avaliação heurística da usabilidade, né? Para definir se uma interface tem a usabilidade ou não. Seu procedimento básico é o seguinte: um avaliador, né, interage com a interface e julga a sua adequação. Nielsen sugere um conjunto com apenas 10 recomendações heurísticas para guiar a avaliação de uma interface, né? Por exemplo, diálogos simples e naturais, né? Por exemplo, contas a pagar excluída com sucesso. Não, um diálogo simples e natural, né? Falar a linguagem do usuário, né? Se você está trabalhando num contexto específico, usar as expressões que são feitas no dia a dia ali naquele contexto específico. Minimizar a sobrecarga de memória do usuário, não sobrecarregar ele no sentido de ele ter que armazenar muitas informações, né, para ele poder executar aquela funcionalidade. Ser consistente, isso tem a ver com aquelas características desejáveis. Prover feedback tem a ver com aquelas características desejáveis, né? Saídas claramente marcadas, prover shortcuts, atalhos. Isso aí realmente é muito importante, você fornecer esses atalhos para o usuário, né? Por exemplo, esse sistema aqui, né? Ele não tem, esse sistema que está sendo desenvolvido aqui para teste, né? Ele tem aqui vários atalhos para chegar na mesma informação, né? Por exemplo, relatório de contas a pagar. Relatório de contas a pagar, ele tem aqui nessa tela, ele tem aqui na tela de contas a pagar, de contas a pagar, e ele tem aqui nessa opção de contas a pagar. Então, você tem vários atalhos aí, né, relacionados. Mensagem de erros construtivas e precisas, né? Por que precisa? Porque se você der um erro genérico, o usuário não vai saber como lidar com aquela situação. Prevenir erros, o sistema não pode ter erros, né? Apesar de que é quase impossível você construir um sistema sem erros, né? Ajuda e documentação. Esse sistema, por exemplo, ele não tem nada de ajuda, isso é uma falha dele. Ele não tem documentação relacionada às funcionalidades, né? Então, isso é uma característica ruim desse sistema, né? Então, a Nielsen definiu esses critérios que eu particularmente concordo com esses critérios aí na hora de avaliar a interface. Bem, pessoal, com isso a gente acaba o conteúdo da disciplina, da apostila, né? E aí eu queria passar uma mensagem final para vocês em relação
a essa questão de interface homem-máquina. Eu sempre vou muito na questão seguinte: eu acho que você tem que desenvolver baseado em softwares já existentes, softwares já consolidados. E sempre vai ter um software que você pode usar como exemplo. Sempre vai ter. Então, a dica que eu dou para vocês é isso. Não comecem do zero. Reaproveitem código. Reaproveitem softwares existentes. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Esse software meu aqui, ele usa esse menu aqui. Esse menu não foi eu que inventei, né? Esse menu, ele chama Rainbow e ele foi definido pela Microsoft, né, no lançamento do Office 2010, por exemplo. Aqui, ó, o Office segue esse padrão de menu, né? Além de ter um menu superior, ele segue esse padrão de menu aqui, por exemplo, slides, fontes. Se você observar aqui, ó, o meu sistema, ele segue aqui, ó, financeiro, cadastro, classificação, bem semelhante aqui, ó, slides, fontes, parágrafos, né? Isso é da Microsoft, isso é do sistema Microsoft, né? Então, eu não comecei isso do zero. E esse aqui é um outro software que também utiliza essas opções, né, como característica aqui. Então, assim, não comecem do zero, sempre usem uma aplicação já consolidada que seja próxima da sua realidade, do que você vai implementar, porque realmente definir uma interface do zero sem reutilizar código é difícil. Então, a dica que eu passo para vocês é essa: reutilizem, sempre que puder, reutilizem código, não comecem do zero. Esse sistema eu não comecei do zero, ele ainda tem muita coisa para melhorar, mas ele foi baseado nesse menu Rainbow da Microsoft, né? E essas telas centralizadas aqui, por exemplo, elas foram baseadas em um outro sistema que eu utilizei, né, para optar por ter essas telas centralizadas, né? Por exemplo, esse sistema aqui tem essa tela centralizada, que não dá acesso à tela anterior. Então, significa eu estou direcionando o usuário a trabalhar somente com essa tela. Por outro lado, eu posso ter sistemas, vou pegar, por exemplo, esse sistema aqui. Esse sistema ele não trabalha com telas dessa forma, né? As telas não são centralizadas. Então, por exemplo, eu posso abrir aqui, ó, conta corrente, né? Eu posso abrir essa conta corrente aqui e aí eu tenho acesso ao sistema, eu tenho acesso à tela e tenho acesso às outras telas, né, o tempo todo. Eu não consigo sair, eu não preciso sair da tela. Isso é uma opção, né? Isso é uma opção que pode, e tudo que vai fazendo, ele vai colocando em abas. Então, isso é uma característica desse sistema aqui, né? Eu entendo que pode ser que ele seja mais interessante para certos contextos, né? Mas também, por outro lado, pode não ser. Então, isso cabe muito a vocês, né? Eu sempre sugiro reutilizar os sistemas, né? Sempre. Deixa eu voltar aqui para o meu sistema. Sempre, eu não consegui, não sei porquê. Sempre reutilizar os sistemas. Beleza, pessoal? Deu um problema aqui, eu não estou conseguindo voltar aqui, né? Mas é isso. Em linhas gerais, é isso que eu queria passar para vocês, né? Essa disciplina, uma disciplina que tem importância, e à medida que vocês forem adquirindo experiência no desenvolvimento de software, vocês vão vendo que a interface realmente ela é muito importante, né? Beleza, pessoal? É isso, e a gente vai se encontrar aí na época da disciplina.